Mais um VS Ranking e mais um VS Ranking falando de Liga dos Campeões. O assunto de hoje é bacana demais. O Rafael Brasil, no comentário do vídeo anterior, ele deu a sugestão da gente fazer dos 10 times que ainda não ganharam a Liga dos Campeões. Eu peguei a sugestão dele, dei uma modificada e hoje a gente vai fazer um VS Ranking dos 10 maiores timaços que não ganharam a Liga dos Campeões. Ou seja, aquele time que tinha tudo para ganhar, era apontado como favorito, só craque, mas na hora H falhou. Mas antes, tem o número VSR. Número VSR, você já sabe, aquela estatística inútil, estapafúrdia que vocês amam. E o número VSR de hoje é 27,8. 27,8. Você aguarda aí que no final do programa eu te conto o que é essa estatística. E a gente começa com o timaço do Chelsea, que foi vice-campeão da Liga dos Campeões de 2007-2008. O time do Chelsea já era muito bom. Na era Abramovich, já era um time recheado de craques. Para essa temporada aí, chegaram jogadores de muito nome. O Alex, zagueiro brasileiro, Ivanovic, Anelka, Maludar, Belete, tudo isso para reforçar um time que já tinha vários craques. E tudo indicava que era o ano do Chelsea ser campeão, só que não. O time era muito competitivo, tanto que no campeonato inglês perdeu menos do que o próprio campeão Manchester United. O Chelsea perdeu 3 vezes só. O United perdeu 5 e mesmo assim foi campeão do inglês e da Liga dos Campeões em cima do próprio Chelsea. Jogo muito equilibrado na Rússia, no estádio que vai ser palco da final da Copa do Mundo. 1-1 no tempo normal, o Cristiano Ronaldo fez. O Lampard empatou para o Chelsea e na prorrogação nada de gol. Na disputa de pênalti, o United foi campeão. Numa disputa sensacional, numa disputa muito emocionante, Cristiano Ronaldo perdeu o pênalti, o Chelsea ficou em vantagem e no final vai ficar marcado aquele escorregão do Terry e o United sendo campeão. O timaço do Chelsea 07-08 não conquistou a orelhuda. Na nona posição, a gente traz o Bayern de Munique da temporada 2015-2016. E era um timaço e era um favoritaço pro título da Liga dos Campeões por vários fatores. A base do time era aquela mesma base campeã em 2013, que tinha feito final em 2010, final em 2012, treinada pelo Guardiola. Guardiola na sua terceira temporada, e aí o estilo de jogo, todas as ideias mais assimiladas. E ainda por cima, esse time ganhou muito reforço. Douglas Costa, Vidal, Coman, Kimmich. Então estava tudo escrito que era o ano do Bayern de Munique ser campeão da Liga dos Campeões, mas eles encontraram um Atlético de Madrid de Simeone no meio do caminho. Perderam o jogo de ida em Madrid por 1-0 e no jogo de volta da Alemanha tomaram um gol. O 2-1 para o Bayern não foi suficiente. O Bayern, pronto para ser campeão, ficou no meio do caminho. Na oitava posição vem o Barcelona da temporada 2009-2010. E aqui atrás já estão Messi e Ibrahimovic. Era o Barcelona campeão da tríplice coroa. Você tirava um Eto'o que o Guardiola não gostava muito e botava no lugar dele Ibrahimovic. Tinha tudo para funcionar muito bem. Com Xavi e Iniesta no auge, com Messi começando a mostrar para o mundo aquelas temporadas de ET e com o poder de fogo, com a habilidade, com o improviso, com o talento do Ibrahimovic. Meu amigo, com certeza teríamos o primeiro bicampeão da Liga dos Campeões desde o Milan da década de 90. Claro que não. A verdade é que o Ibrahimovic não conseguiu se ajustar, não conseguiu funcionar jogando no esquema do Guardiola. Ele até fez muitos gols, mas na Liga dos Campeões o jogo parecia meio travado, o jogo parecia que o Ibra estava meio que emperrando o time na frente. O Barcelona foi avançando por causa da qualidade extrema, até que na semifinal parou na retranca de José Mourinho. No jogo de ida contra a Inter de Milão, a Inter ganhou por 3-1. No jogo de volta, no Camp Nou, a Inter de Milão perdeu o Thiago Motta expulso logo no começo. E aí, meu amigo, virou o famoso ataque contra a defesa. Mourinho botou o ônibus preto e azul na frente da zaga da Inter. O Barcelona tentou, fez 1-0. No final, Piqué virou centroavante, mas não deu. O Mourinho fez a festa no Camp Nou e o Barcelona, que uniu Messi e Ibra, ficou sem a orelhuda. Um outro time que muita gente apostou fichas para ser campeão da Liga dos Campeões é o Manchester United 2002-2003. Porque a base lá dos garotos fantásticos revelados pelo United continuava lá. Já estava um pouquinho mais experiente, muita qualidade com Keane, com Beckham, Gary Neville, com Giggs. Todo mundo continuava lá jogando muito.
O United já tinha trazido grandes reforços, como Veron e o grande atacante, o matador Van Nistelrooy, na temporada anterior. Nessa temporada 2002-2003, fez a maior contratação de um zagueiro até então, Rio Ferdinand, saindo do Leeds United para o Manchester United. Aí, a certeza de que o United seria campeão da Liga dos Campeões. Esse United foi muito bem na Liga dos Campeões até cruzar com o Real Madrid dos Galácticos com o Ronaldo nas quartas de final. E aí o que se viu foi um show do brasileiro. Em Madrid, o Real ganhou por 3-1, uma vantagem gigantesca para o jogo de volta no Old Trafford. E no Old Trafford a gente viu um espetáculo de Ronaldo Fenômeno, fazendo 3 gols. Saiu aplaudido por todo o Old Trafford. O United ganhou o jogo, mas não levou a vaga, e aí esse timaço ficou a ver navios. Na sexta posição dos timaços das seleções que ficaram sem Liga dos Campeões, eu escolhi o Real Madrid de 2011-2012. Esse time, treinado pelo José Mourinho, é um time histórico, é o time dos 100 pontos no Campeonato Espanhol, é o time que conseguiu ganhar do Guardiola em um torneio de pontos corridos. A primeira vez que isso aconteceu, e até a temporada 16-17, quando o Guardiola não conseguiu ser campeão inglês com o City, era a única vez na carreira dele que o Guardiola tinha perdido um título em pontos corridos. Esse time do Mourinho conseguiu isso. Era um time espetacular, porque tinha Cristiano Ronaldo, tinha Benzema e Higuaín, tinha Di Maria e Özil jogando muito, Sérgio Ramos e Pepe ganharam a companhia do Varane e tinha o Kaká sendo produtivo. Virou titular do time em muitos momentos, inclusive na Liga dos Campeões, e tudo indicava que na terceira temporada do Mourinho chegaria a hora do Real ser campeão da Liga dos Campeões. Tinha parado nas 2 semifinais anteriores e nessa daí parou na semifinal também. Primeiro jogo contra o Bayern de Munique na Alemanha, perdeu por 2-1. No segundo jogo, abriu 2-0 rápido. Logo na sequência, o Robin fez 2-1. 2-1 no primeiro, 2-1 no segundo, prorrogação, nada mudou. E aí fomos para os pênaltis. Nas penalidades, meu amigo, olha só o naipe dos jogadores que perderam para o Real Madrid. Cristiano Ronaldo, Kaká e Sérgio Ramos. Com os 3 perdendo assim, não tinha como dar vitória. O Real ficou no meio do caminho e o Bayern de Munique foi decidir em casa a Liga dos Campeões contra o Chelsea. E aí, ó, mas é uma outra história. Quinta posição para o Milan de 2004-2005. É um time espetacular, praticamente o mesmo time que tinha sido campeão da Liga dos Campeões em 2003 e com reforços, muito mais qualificado. Do time que continuava tendo Dida, Maldini, Cafu, Pirlo, Seedorf, Kaká, Inzaghi, Nesta, Shevchenko, Gattuso. Gattuso eu dei uma exagerada, né? Mas eu era fã do Gattuso. Esse timaço ganhou 2 reforços de peso. Jaap Stam, o zagueiro holandês, e Hernan Crespo, o atacante argentino. Para esse time ficar sem o título da Liga dos Campeões, era preciso um milagre. E o milagre aconteceu. O milagre de Istambul. Na campanha do Milan na Liga dos Campeões, atropelou na fase de grupos. No mata-mata, eliminou o United e a rival Inter de Milão. E aí chegou para a decisão contra o Liverpool. Primeiro tempo, 3-0 fora o baile. O Kaká jogando demais. Certeza que o Milan ia ser campeão, não tem como. No intervalo, a torcida do Liverpool ficou cantando "You Never Walk Alone" por 15 minutos. O Liverpool voltou completamente transformado, empatou o jogo e ganhou nos pênaltis. Ou seja, o timaço, que não tinha como perder, perdeu. Mas o time era muito bom. Mais um timaço que não ganhou a Liga dos Campeões é esse aqui, da Juventus. É um time espetacular que foi campeão italiano perdendo só 2 vezes em 34 partidas. Era um time muito forte em todos os seus setores, tudo para levar esse time para ser campeão da Liga dos Campeões. Em 98 era o principal favorito, até a final contra o Real Madrid. Real Madrid muito pressionado, não era campeão da Liga dos Campeões desde a década de 60. A Juve era muito forte e o time do Real foi meio que aos trancos e barrancos. Na final a gente viu um jogo muito amarrado, o Real Madrid conseguiu bloquear as jogadas, até que no segundo tempo o Roberto Carlos fez a jogada, o Mijatovic foi esperto na hora de se livrar e fez 1-0 para surpresa geral do mundo do futebol. O Real Madrid voltou a ser campeão, ganhou o que na ocasião era a 7ª e a Juve de Zinedine Zidane ficou sem o título. Na terceira posição a gente traz o Dream Team de Johan Cruyff, que na final da Liga dos Campeões virou o Nightmare Team.
Você que não sabe inglês, o time do pesadelo, sacou? O Barcelona da temporada 93-94 era o timaço que dominava o futebol espanhol há 4 anos, acrescido do Romário. O Romário no auge, na decisão, enfrentava o Milan de Fábio Capello e era um Milan muito empobrecido em relação ao time que dominou o futebol mundial no final dos anos 80, no começo dos anos 90. Mas ainda era um time muito forte. O detalhe é que o Barcelona chegou amplamente favorito contra o Milan nessa decisão. O que a gente viu no campo foi um nó do Fábio Capello em cima do Johan Cruyff. O time do Barcelona não conseguiu andar em campo. O Milan deu de 4-0 e o Barcelona ficou sem a taça. O Romário nunca foi campeão da Liga dos Campeões por causa dessa paulada que tomou do Milan na final. Na segunda posição dos timaços que não conseguiram ganhar a Liga dos Campeões vem o Real Madrid da temporada 2002-2003. Era o Real Madrid dos Galácticos, que tinha sido campeão na temporada anterior com aquele golaço do Zidane, o golaço que a gente viu pouco, inclusive, aqui na história do VS Ranking. Era aquele time acrescido de Ronaldo Fenômeno, que tinha trocado a Inter de Milão pelo Real depois da Copa do Mundo de 2002. Só que na hora do mata-mata da Liga dos Campeões, ali no começo de 2003, o time não estava funcionando. Algumas lesões, alguns problemas. A situação é que o Vicente Del Bosque já não conseguia fazer esse time ser tão sólido assim. Mesmo assim, o Real foi avançando e chegou à semifinal contra a Juventus de Turim. No jogo de ida no Bernabéu, o Real ganhou 2-1. Um gol do Ronaldo, um gol do Roberto Carlos, mas o Trezeguet diminuiu. Para piorar, o Ronaldo tinha problemas na panturrilha, começou no banco de reservas. O Real foi para Turim, 2-0 no primeiro tempo. No meio da etapa final, o Nedved fez 3-0 e aí complicou a situação para o Real, porque o Real precisava de 2 gols. O Vicente Del Bosque chamou o Ronaldo do banco, mesmo com a panturrilha meio baleada, ele entrou e incendiou o jogo, sofreu um pênalti inclusive, pediu para bater, mas o Vicente Del Bosque manteve o que estava no cronograma, que o Figo bateria. O Figo bateu, o Buffon pegou e aí praticamente jogou as chances do Real Madrid no mato. O Zidane ainda descontou já no final do jogo, não dava mais tempo, 3-1 Juve. O Real Galáctico mais o Ronaldo ficaram pelo meio do caminho e o Ronaldo é mais um grande atacante brasileiro que não ganhou a Liga dos Campeões. Antes da gente ver o ganhador do VS Ranking de hoje, tem o número VSR, eu tinha falado para vocês, o número VSR de hoje é 27,8. 27,8% é o aproveitamento dos jogadores que escorregam na hora da disputa de pênaltis em competições de mata-mata. 27,8%. O Terry, por exemplo, escorregou e mandou a bola na lua. E o maior timaço que ficou sem o título da Liga dos Campeões é o Arsenal da temporada 2003-2004. Para quem não lembra, esse é o Arsenal dos invictos. O Arsenal que foi campeão inglês, campeão da Premier League, sem perder um jogo, igualando o que fez o Preston North End lá no século XIX. É um time histórico, um time que a gente já falou muito dele aqui no VS Ranking. Você tem o Sol Campbell muito bem na zaga, Henry em estado de graça, além do holandês Bergkamp com toda a sua classe e a sua qualidade. Esse time era apontado como favorito para levar a taça da Liga dos Campeões e acabar com o jejum da cidade de Londres, que só viria a ter um time campeão da Liga dos Campeões em 2012 com o Chelsea. O Chelsea tem um papel importante na derrubada do Arsenal dos invictos, porque eles se encontraram nas quartas de final. Já era o Chelsea do Abramovich, só que era o Chelsea naquela temporada de transição e mesmo assim eliminou o Arsenal. No jogo de ida em Stamford Bridge, 1-1. No jogo de volta, o Arsenal jogava por um 0-0 ou qualquer vitória. O Arsenal, naquela temporada, jogava para manter a invencibilidade do inglês, também foi muito longe e foi campeão da Copa da Inglaterra e chegou nesse jogo extenuado, no limite físico, porque estava correndo uma temporada muito desgastante. Nesse jogo, o Chelsea conseguiu amarrar muito bem o time do Arsenal, nada funcionou, o Chelsea ganhou por 2-1 e o Arsenal deu adeus à Liga dos Campeões. Então fica essa mágoa aí. No ano dos Invencíveis, o Arsenal poderia ganhar a Liga dos Campeões e acabou não ganhando e caindo para um rival.